Bom dia, pessoal. Confirma para mim aí áudio e vídeo se tá tudo ok. Tudo ok, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso 12º princípio espartano, santificado à luz da palavra de Deus. 12º código espartano: se você for um estrangeiro, haja como um. Óbvio que esse princípio espartano é um princípio mais exclusivo do que inclusivo. E eu meditando sobre como trazer sobre esse princípio a luz da palavra de Deus, a luz da vontade de Deus. A palavra de Deus também é muito específica concernente ao estrangeiro. Como que eu posso transmitir isso a você de maneira equilibrada? Olhando para a questão por dois ângulos distintos. Primeiro, aquele que recebe o estrangeiro, como deve olhar para o estrangeiro. Aquele que é estrangeiro, como deve se perceber numa terra que não é sua. Um ambiente e um DNA, um ethos, né? O DNA de um povo que não é o seu. Então, olhando por essas duas perspectivas para a gente trazer luz da palavra de Deus sobre essa questão. Em outras palavras, falando sobre Esparta, estrangeiro, fique no seu lugar. Estrangeiro, baixa a bola. As nações tinham, né, seus códigos e suas leis específicas nesse trato. Hoje a gente vê isso mundialmente, né? O Trump, uma das suas pautas, né, uma das suas bandeiras era essa política mais restritiva ao estrangeiro. A Europa hoje, né, de alguma maneira, ela sofreu dessa síndrome de Estocolmo, né? Principalmente a França baixou muito do seu rigor sobre as fronteiras e tal, e os muçulmanos migraram muito. As estatísticas mostram que a islamização da França e da Europa como um todo, ela é quase que inevitável nas próximas décadas e tal. Então, usando o exemplo atual para a gente conseguir entender um pouco de contexto bíblico do que acontecia. O que fazer? Baixa toda a guarda das fronteiras para os imigrantes e tal, e nessa o DNA de um povo ele é desconstruído, o globalismo literal também concernente ao DNA das nações, as culturas e tal, se misturam e a gente vira apenas um povo, uma nação, mundialmente falando. Então, são questões, volta e meia, discutidas até no ambiente religioso, né? no ambiente político, desculpa, do que fazer. Então, Trump não queria abrir quase nada. Tá errado. França abriu quase tudo. Tá errado também e sofreu na pele as árduas consequências, né, desse politicamente correto, dessa síndrome de Estocolmo, que é você amar aquele que te viola, aquele que te faz mal.
Pera aí, gente, rapidinho que minha bateria acho que vai acabar aqui do notebook. Só um minuto. Então, como ser saudável com o povo de Deus nesse trato da questão do estrangeiro? Seguir um Trump, um cara mais nacionalista, segregacionista por causa do exagero desse nacionalismo, ser como um Macron da vida, politicamente correto, querendo agradar o seu tempo, o espírito da sua época, a cultura, mesmo que isso viole sua nação, viole seu povo e desconfigure o seu ethos, né? O que é o ethos de um povo? É o conjunto dos costumes e dos hábitos fundamentais de um povo. Por isso que a própria palavra de Deus, Israel especificamente, tinha seus códigos também para lidar com o estrangeiro. Porque você acha que não foi Deus que fez o que fez no Antigo Testamento, de guerra, às vezes até de morte, né, em batalha e tal? Porque Deus estava preservando um DNA, Deus estava preservando o ethos de um povo, até que esse DNA, até que esse ethos se concluísse na persona de Jesus. Então, se não houvesse a preservação do remanescente, do DNA que carrega a cultura, os valores, o espírito, a teologia, a verdade de Deus revelada na terra, a sombra, como disse Paulo, né? A lei era a sombra, até que essa sombra chegasse de fato no próprio fato, que era ou que é, né, a pessoa de Jesus. Então, é uma situação extremamente complexa, delicada, essa que a gente está abordando hoje. Se você for estrangeiro, haja como um. E eu só posso, né, da melhor maneira, tentar refletir isso em Lucas capítulo 14. Por isso que eu falei dos dois ângulos. Concernente ao estrangeiro, dois ângulos ao olhar para o problema. O do próprio estrangeiro e daquele que o recebe na sua casa, na sua pátria, no seu povo, no seu ethos. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 7, está escrito: Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, e se chegar um convidado mais importante que você? Interrogação. O anfitrião virá e dirá: dê seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa.
Em vez disso, ocupe o lugar menos importante, a mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Eu quero usar esse texto aqui, aplicando ele, né? Óbvio que ele não trata sobre isso em seu contexto bíblico, mas usando ele como exemplo na aplicação do que eu estou tratando com você nessa manhã. Ao ser estrangeiro, não se orgulhe e nem se imponha numa cultura e num DNA que não é o seu. Não chegue impondo sentar no primeiro lugar. Não. Aquele cristão que recebe o estrangeiro deve receber o estrangeiro para honrá-lo, exaltá-lo, respeitá-lo, assim como as Sagradas Escrituras ordenam. A gente vai ver daqui a pouco na lei o que era dito sobre o estrangeiro. Mas se você é estrangeiro, você não pode abusar da boa fé. Chega na maciota, chega pela beirada, chega de mansinho como o mineiro e deixa as pessoas honrarem você. Então você está vendo o detalhe dos dois ângulos. O fato existe, a questão existe e ela precisa ser enxergada por aquele que é estrangeiro e por aquele que recebe o estrangeiro. Quem recebe o estrangeiro recebe para lhe fazer bem, lhe honrar, lhe dar acesso, lhe dar direitos, respeitá-lo, respeitar a sua dignidade. Mas quem é estrangeiro é uma lição de humildade, né? Dos dois ângulos. Não pode se envaidecer e se tornar arrogante ao ponto de se reconhecer in natura entre aquele povo que não é o seu. Olha que interessante, que lindo até, né? Êxodo capítulo 12. Deus dando leis ao seu povo. Êxodo capítulo 12, verso 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Olha só, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Ou seja, existe uma realidade que pertence somente àquele etos, àquele povo. Vamos lá, 44. Porém, todo servo comprado, depois que houveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, que ele seja circuncidado, que era o símbolo da aliança, né? Eu reconheço que a lei e a vontade de Deus é a verdade, você tem que celebrar o pacto, e o pacto era celebrado por meio da circuncisão. Que lhe seja circuncidado todo homem, e então chegará a celebrar. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso, nenhum que não se aliança, comerá dela. Então olha só que bonito. Lhe será como natural. Quem é natural daquele povo tem que respeitar esse acesso, essa mesa posta, e quem não é natural daquele etos, daquele povo, daquela cultura, daquela religião, daquele contexto, não pode agora peitar aquela realidade, aquele etos, como se ele fosse nascido in natura. Então, a própria lei de Deus diz, ele circuncidou, ele agora está aliançado comigo,
será como natural. Será como natural, mas não é um natural. Olha que questão sensível é essa. Quem agora passa a ser considerado natural tem que ser humilde de dizer: estou sendo considerado natural porque me aliancei, mas não sou, então eu não posso desrespeitar todo um povo por causa do acesso que me foi dado. Mas aquele que recebe o estrangeiro tem que considerá-lo como natural. Olha que paradoxo. Quem é não se envaidece, quem não é e está recebendo, quem é e que está recebendo quem não é, faz isso com humildade, tipo, pô, que alegria, agora você é um de nós. Mas fundamentalmente, ambas as partes precisam ser humildes e maduras de reconhecer: não sou. Verso 50. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Alguns versos sobre estrangeiro na Bíblia. Deuteronômio 10, 19. Eu amarei o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 23, 9. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Salmo, capítulo 94, verso 5. Verso 4. Até quando vocês proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Então, olha só, um texto que fala sobre o carinho de Deus, ou a inclusão que a lei de Deus deu ao estrangeiro, mesmo ele não sendo in natura do ethos de Israel. Levítico 19, 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não os oprimam. Jó, capítulo 31, verso 32. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas eram abertas aos viajantes. Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Concluindo, um cristão sempre tem que se emocionar e ser fraterno, inclusivo, dentro da agenda que inclui o estrangeiro. Então assim, faça rápido, você vai ter o favor de Deus. Você viu um estrangeiro diante de ti, e aqui eu não estou falando apenas estrangeiro no contexto nações. Você está em Fortaleza, alguém de Brasília mudou para lá. Você está em Brasília, alguém do Rio de Janeiro mudou para cá. Você está no Rio de Janeiro, alguém do Pará mudou para lá. Ao mesmo tempo que você sabe que o seu povo e a sua cultura tem um ethos, você, como um povo de Deus, como um crente, tem que saber: olha, esse cara não pertence ao meu DNA cultural. Mas, pô, que honra, eu vou ter a oportunidade agora, em nome de Deus e em nome da palavra de Deus, dar acesso a esse cara. O quão difícil é ser estrangeiro. Por que que a Bíblia dá foco ao estrangeiro? Porque óbvio que é difícil, barreira da língua, barreira da culinária, barreira dos hábitos, barreira dos cultos que se prestam. Se serve a um único Deus, se serve a falsos deuses e tal, não sei o quê. Mas
a Bíblia e Deus dão foco ao estrangeiro porque não há nada mais nobre que pôr essa mesa para alguém que vai enfrentar todas essas barreiras e dificuldades culturais. Então, se emocione, se sinta privilegiado, disponha a tua casa, teus bens, tuas ofertas para fazer bem àquela pessoa agora que está chegando numa cultura que não é a sua, num povo que não é o seu. Então faça de tudo para que essa pessoa se sinta igual. E do lado de lá, se você é a pessoa que está chegando, saiba que você não é um igual. É complicado isso, né? Quem recebe, trate como igual. Quem é recebido, saiba que você não é um igual. Não requisite direitos que não lhe cabem. Aprenda com o texto que eu falei aqui de Lucas. Sente na última cadeira. Deixa um anfitrião te honrar. Deixa as pessoas falarem, oh, tem um lugar melhor aqui para você. Agora imagina você chegar se impondo nesse tempo de politicamente correto, onde ser vítima é moda, entendeu? Então, pô, você, sei lá, vai chegar chutando ou empurrando a porta com o pé, requisitando aquilo que não lhe cabe, num contexto que não é o seu. Não faça isso. Siga o caminho da humildade. Sente no último lugar. Você pode até ser a pessoa, ter nome, ter fama, ter dinheiro, mas assim, ó, mansidão, humildade. Senta no último lugar. Entendeu? Se é do Pará, deixa o carioca te apresentar naquele grupo. Tu é carioca no Nordeste, deixa o nordestino te apresentar ao grupo. Tu é de Brasília, em Goiás, deixa o goiano te apresentar. Tu é goiano em São Paulo, deixa o paulista te apresentar. Então, sente no último lugar. Seja honrado pelo outro e não honre a si mesmo. Então, o fato imigrante, os dois ângulos, quem recebe e quem é recebido, como devem, pela visão do Evangelho, olhar para essa situação, tá bom? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos pela tua santa vontade. Pedimos que a tua palavra nos batize, nos dirija, nos transforme. Senhor, que todo coração que nos ouve esteja disposto a glorificar o teu nome, a realizar a tua vontade. Nós te amamos, nós amamos te conhecer e nós amamos te fazer conhecido. É a nossa oração nessa manhã, que um dia abençoado e abençoador esteja diante de nós. Em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Beijão. A gente se vê amanhã, meu povo. Tamo junto.